Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frinéia Chaves e estou de volta com mais uma edição do programa UFO no Plural. A pauta de hoje é saúde. Nós vamos apresentar para você o setor de cirurgia plástica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O serviço é referência para cerca de 60 municípios que somam 4 milhões de habitantes. Isso equivale a 2 vezes a população da capital mineira, Belo Horizonte. Mas será que a grandeza destes números representam também percepção na qualidade dos serviços prestados? A função escola deste núcleo, será que de fato é levada ao pé da letra? Quem responde estas e outras questões é o nosso convidado, Dr. Júlio Bonetti, chefe do setor de cirurgia plástica. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite, Dr. Júlio. Obrigado a você, a oportunidade de estar aqui e mostrar o serviço de cirurgia plástica para a comunidade. Vamos começar lá da criação da clínica, há mais de 30 anos, e com o objetivo de atender especialmente ao curso de medicina. Tem sido assim desde então, doutor Júlio? Nós temos que remontar uma coisa, primeiro uma visão de quem fundou. O Dr. Zé Olímpio foi um dos fundadores da Universidade Federal, do curso de medicina da Universidade Federal de Uberlândia, e ele já era cirurgião plástico, formado no Rio de Janeiro, e trouxe essa ideia inovadora, porque uma coisa é você pensar em cirurgia plástica hoje, outra coisa é pensar em cirurgia plástica em 70, 30, 40, e trazer essa ideia para o interior, para uma cidade que estava no começo, e trazer isso como um fator de crescimento, tentando enxergar o que Uberlândia é hoje e servir essa comunidade. Não há como dizer que não foi uma atitude visionária, né? Sem dúvida, acho que como tudo que ele fez, como a própria faculdade, como tudo que ele fez, ele era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Que bom. Vamos falar então da estrutura do corpo médico que hoje a clínica dispõe. A clínica dispõe hoje, nós temos que entender, nós atendemos a um curso de graduação e um curso de pós-graduação. Nós temos hoje 9 médicos que prestam assistência, prestam ensino. Nós temos que entender a origem do hospital-escola. O hospital-escola, como eu falei, é um hospital-escola, ou seja, a função básica do nosso hospital seria formar médicos. Quando eu falo seria, porque hoje essa visão foi um pouco deturpada, quando nós vamos abordar lá na frente. Então nós já temos formados no Brasil hoje cerca de 70 cirurgiões plásticos que saíram aqui da escola e atendem praticamente em todo o Brasil. Território nacional. Uhum. E tem também a estrutura dos residentes, porque eu sei inclusive que o programa de residência, ele tem 2 reconhecimentos. Eu gostaria que o senhor destacasse isso. O nosso programa de residência, primeiramente, ele era reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura. De cerca de 7 anos para cá, além do Ministério de Educação e Cultura, nós somos reconhecidos também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Frisando que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, todos os anos, faz uma prova com esse residente que termina a graduação, e nós temos uma marca que muito nos envaidece, é que até hoje todos os nossos residentes que prestaram a prova foram aprovados. Nós não temos, ou seja, isso dá um aval que nós estamos no caminho certo, que o nível de ensino oferecido é de boa qualidade. E exige também, requer uma certa responsabilidade, porque não dá para desviar disso, é daqui para melhor. Regredir nunca, né, doutor Júlio? Isso é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Nós sabemos que hoje a estrutura de saúde não está nos planos prioritários dos nossos governantes. Ou seja, hoje nós estamos enfrentando problemas acerca de investimento. O hospital está sucateado. Porque nós temos que entender, vamos entender uma coisa importante, Friné. Nós somos um serviço que atende toda a área de fazer cirurgias plásticas de mama, cirurgias plásticas de abdômen. Todas as áreas. Todas as áreas. Mas nós temos uma área que eu acho que é prioritária para a comunidade, que muitas vezes a comunidade desconhece que isso também é função do cirurgião plástico. Primeiro, o tratamento de queimados. Nós temos uma unidade de queimado com 8 leitos, que ela é a segunda maior de Minas. Só perde para o João 23, que 23. Atende lá capital e região metropolitana. Exatamente. E eu destaquei aqui na abertura do programa que nós somos referência para 4 milhões de habitantes, que é o dobro do número de habitantes da região metropolitana. Então isso quer dizer que a gente trabalha aqui 2 vezes mais do que o Hospital João 23 em Belo Horizonte? Acho que trabalhamos mais. Por quê? Porque a região metropolitana de Belo Horizonte tem vários hospitais credenciados pelo SUS. E aqui nós somos único. Então, veja só, quando a gente fala em 4 milhões de habitantes, fala, mas Uberlândia não tem. Eu sei que Uberlândia não tem 4 milhões de habitantes, mas a nossa macro-região, toda a nossa região de atendimento pega isso daqui. Então, quando você pega hoje uma mulher que deseja fazer uma cirurgia plástica e o desejo de saúde é uma coisa que você não pode pegar aquilo como sendo uma coisa fútil, ela pode estar em Monte Carmelo, Patrocínios, ela vai ser drenada para cá. Uhum. Então, o nosso contingente de atendimento é muito grande e muito limitado, quer dizer, nós precisávamos crescer. Para o telespectador entender como é que a gente alcança então esses 4 milhões de habitantes. O HC ele é referência
para municípios do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, são 60 cidades e todo mundo vem para cá. Mas estávamos fugindo do assunto principal. Eu havia perguntado quantos são os residentes hoje ainda compondo essa equipe médica. Certo. Nós temos 2 residentes do primeiro ano, 2 residentes do segundo ano e 2 residentes do terceiro ano. Nós somos 3 anos de residência. Então, nós temos 6 residentes que compõem a equipe, supervisionada por 9 supervisores, entre docentes e médicos administrativos. Mas, além de nós termos o residente, nós também temos o curso de graduação, que também passa os alunos de graduação. Mas, se o cara não quer se tornar especialista, por que ele vai estudar numa clínica de cirurgia plástica? Não. Eu sou da graduação ainda, por que eu estar lá dentro? Porque eu acho que é muito importante, né? Vamos pensar, você amanhã, você vai no teu ginecologista. Ele é ginecologista, ele é cirurgião plástico. Aí você, durante a sua conversa com o teu ginecologista, fala assim: doutor, você acha que eu poderia fazer uma plástica abdominal? Ou será que eu poderia fazer uma plástica de mama? Então nós vamos oferecer para aquele indivíduo uma visão básica, para que ele saiba indicar, saiba ver e saiba, independente da especialidade que ele for fazer, ele ter condições de falar assim, ó, você tem indicação ou não tem indicação. Porque eu acho que a credibilidade daquele médico, se ele chega e fala, não, você vai fazer, e depois ele chega ao cirurgião para falar, teu caso não tem indicação, a credibilidade, quer ser como ginecologista, clínico, pediatra, vai ser colocada em xeque pelo paciente dele. Não importa se dermatologista, ortopedista, todas as áreas, né? É importante para ter essa visão macro. A visão macro. E na hora de atender, pensar, a solução para o seu caso não é comigo, é numa clínica de cirurgia plástica, eu vou te encaminhar para... É assim que funciona. O aluno do curso de graduação, ele não faz cirurgias. Diferente do que a população pensa, eu vou lá na UFA, vou ser operada pelo aluno. Não, você vai ser operada por um médico formado, que o residente é um médico formado, ele tem um número de CRM, sob a supervisão de um professor, né? Que é um especialista. Né? Ele está no processo de especialização e tem alguém especialista supervisionando por ele. Que bom, porque essa é uma dúvida frequente, né? As pessoas perguntam muito isso. Mas eu vou fazer como aluno, né? Que bom que o senhor destacou isso aqui. Nosso bate-papo tá bom, mas a gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. UFO no Plural vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta em instantes. www.comunica.ufo.br, o portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. comunica.ufo.br. Quase 2.000 impressões por mês. Esse é o volume de material produzido pela divisão gráfica da UFO, que é responsável por quase todas as publicações da instituição, como livros, periódicos, cartões e folders. Para isso, uma equipe atua durante todo o ano no setor, buscando cada vez mais desempenhar um trabalho com qualidade, compromisso e bom gosto. Localizado no campus Umuarama, o ambulatório Amélio Marques do Hospital das Clínicas da UFO é hoje uma referência regional no que diz respeito ao atendimento médico especializado, de média e alta complexidade. Com ética, transparência e responsabilidade social, a instituição atende por dia cerca de 1.500 pacientes de Uberlândia e de outras 30 cidades da região. Formar profissionais versáteis para atuar no mercado e preparar futuros professores para o ensino fundamental, médio e superior. Este é o objetivo do curso de Matemática da UFO. Com salas de aulas modernas, computadorizadas e laboratórios arrojados, o curso oferece um corpo docente especializado que faz dele um dos melhores do Brasil. Matemática da UFO, a fórmula adequada para a sua carreira. As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite.
UFO no Plural está de volta, hoje destacando para você o setor de cirurgia plástica do Hospital de Clínicas de Uberlândia. Comigo, o Dr. Júlio Bonetti, que é chefe do setor. Dr. Júlio, no bloco anterior, falávamos da nossa área de abrangência, que é equivalente à área do HC, 60 municípios. O telespectador que está acompanhando agora e está lá em Tuiutaba, está lá em Monte Carmelo, quer saber como é que eu faço para utilizar dos serviços prestados na clínica de cirurgia plástica? Qual que é o caminho? Certo. No seu setor de referência, ou seja, no seu posto de saúde aqui em Uberlândia ou nos centros de saúde nas cidades da região, ele vai ter que programar uma consulta para o serviço de cirurgia plástica. Ele vai marcar uma consulta na cirurgia plástica. Essa consulta, ela serve como, primeiro, diagnóstico se ele tem indicação de fazer determinado procedimento. E segundo, como o dado referencial para sua entrada no banco de dados. A partir daquele momento, ele faz parte de um banco de dados. Nós temos que entender esse banco de dados como uma situação seguinte: ele passa obrigatoriamente, ele estando naquele banco de dados, não obrigatoriamente ele vai fazer a cirurgia. Como assim? A cirurgia dele, uma vez que chegue o momento da cirurgia dele, ele é levado para uma reunião do serviço, onde todo o serviço vai discutir clinicamente se aquele caso vai ter um resultado que ele espera. Se tem uma indicação para cirurgia plástica, aí ele é operado. Entendi. Então, o caminho é procurar o posto de saúde, o atendimento médico no município que a pessoa está. Exato. Em Uberlândia, nas unidades básicas de saúde. Exato, é marcado uma consulta. Aí, o cadastro, digamos assim, eu não sei se eu estou correta em dizer assim, é encaminhado para a clínica de cirurgia do HC. Aí tem uma outra triagem ou não? Não. Veja só, ele vai ser marcado uma consulta. Você passou pela unidade básica de saúde, você é encaminhada para a consulta. Para o ambulatório aqui do HC, de cirurgia plástica. Exato. Nesse ambulatório você passa por uma primeira triagem. Nessa primeira triagem vão ter 1 ou 2 profissionais médicos, chefes do serviço, que vão avaliar aquele paciente. Tá, você vai se avaliar o que é teu desejo. É uma consulta mesmo, uma consulta, né? Uma consulta mesmo, eu quero fazer uma cirurgia. Outra coisa, por uma questão de norma do serviço e até por uma grande demanda, às vezes a pessoa, eu quero fazer mama, barriga, ruga, não. Você tem direito a fazer uma cirurgia. 0,1 unidade de cada vez. Exato, né? Porque nós temos que pensar, como você citou, que a nossa região é muito grande, se eu faço 4 cirurgias numa pessoa, teoricamente eu poderia atender uma gama muito maior da população. Sim. Então aquela pessoa, mas nada impede que uma vez operada ela volte para o banco. A gente não pode chamar de fila porque é um banco de dados. Para um banco de dados. Uma coisa que a população tem que entender, isso é muito importante, é que o nosso banco de dados, ele vai nutrir uma formação. Então, muitas vezes a pessoa chega para nós e fala assim, mas espera aí, a minha amiga estava no banco de dados para fazer uma cirurgia X. E ela entrou a um prazo de tempo e foi chamada muito antes de uma outra que está há mais tempo esperando. Por quê? Porque nós temos uma formação, nós temos um papel de formação. O que é esse papel de formação? É o interesse acadêmico. Exato, eu tenho que pegar aquele aluno e tem que pegar, o aluno que eu falo residente, e oferecer a ele as oportunidades de fazer toda uma gama de cirurgia. A população tem que entender que aquele médico que nós estamos formando é o que vai atender a comunidade num prazo futuro, quando ele estiver aqui na cidade ou aqui na região. Então, se ele fica lá, são 2 anos o prazo? 3 anos. 3 anos. E se ele só faz mama, ele não vai sair de lá e poder operar um nariz, uma orelha, né? Exatamente, um tumor, né? Exatamente. Você citou um caso importante. Existem situações que estão acima de qualquer banco de dados. Quais são? Os nossos queimados, eles não estão em banco de dados, ou seja, um paciente queimado é uma urgência. É prioridade. Prioridade, ele não espera nada. E os cânceres, do modo geral. Quando eu falo câncer, são os cânceres tratados pela cirurgia plástica, são os tumores de pele. Ah, tá. Essas pessoas não integram o banco. Não integram o banco. Uma vez que chegam lá, por exemplo, acidentou e se queimou, ele já automaticamente é prioridade nesse banco de dados. E é uma riqueza muito grande para quem está aprendendo, porque atende muita gente, né? Uma infinidade de casos, né, doutor Júlio? Nós temos uma estimativa de fazermos cerca de 1.000 cirurgias ano no nosso serviço, quer dizer, é uma coisa muito grande. E se você for pensar em cirurgia plástica como um custo muito grande e que nós somos um dos poucos serviços ou o maior serviço do interior de Minas a oferecer, é uma coisa que a população tem que entender, a riqueza que representa isso. Muitas vezes ela fala, poxa vida, tem que esperar um prazo muito longo, mas não é. Nós temos que entender que, infelizmente, o serviço de saúde hoje na nação não oferece outros serviços de cirurgia plástica. Quando você falou de 4 milhões de habitantes, a população veja quantos serviços públicos de cirurgia plástica nós temos, por exemplo, em Uberlândia, que é uma cidade de 700 mil. E eu vou aproveitar para falar daquele estudo do Ministério Público, né, que indica que em Uberlândia há um déficit de 1.500 leitos públicos. Nós temos o HC com média de 500 e precisamos de mais 1.500. Então é preciso compreender essa realidade.
Eu brinco que o diferencial deste programa é porque a gente tem participação popular. Tem gente com trazendo perguntas para você. Vamos acompanhar? Vamos lá. Meu nome é Ana Lúcia e a minha pergunta é assim, eu gostaria de saber, no caso da lipo, se, assim, porque tem muita gente que fala que dá muita rejeição, essas coisas, e a minha dúvida é sobre isso. Olha, Ana Lúcia, nós temos que entender que para você ter uma rejeição, você tem que ter um corpo estranho. Na lipo é feita uma sucção daquela gordura que você pode ter em excesso. Então não existe rejeição na lipoaspiração. O que a gente nota é que algumas pessoas, depois de uma lipoaspiração, voltam a engordar. Quer ser por cuidados que ela não tem que tomar. Você tem que entender que você fez uma cirurgia, demanda uma série de cuidados no pós-operatório. Doutor Júlio, essa questão de insatisfação é muito frequente em quem faz cirurgia plástica. Às vezes a pessoa quer o nariz da fulana, a barriga do fulano e não consegue aquele resultado. Vamos falar lá da questão do conceito da cirurgia plástica. De onde vem esse conceito plástica? A palavra plástica, ela vem do grego plastikos, que significa dar forma. Uma pessoa, quando vai fazer uma cirurgia plástica, ela tem que entender que ela está fazendo uma troca. Todos nós estamos fazendo uma troca. Eu vou pegar aquilo que desagrada no teu corpo e vou tentar retirar ou mudar. Quando eu falo em retirar ou mudar em termos médicos, eu tenho uma consequência óbvia, cicatrizes. Então, vamos fazer uma troca e você vai ter cicatrizes. Cicatrizes essas de qualidade que eu não posso prever e definitivas. O que a gente cabe entender, o que a gente busca entender é por que a pessoa está fazendo cirurgia plástica. Qual que é o motivo básico? O que a incomoda. Exato. Existe uma patologia hoje, estudada amplamente na psiquiatria, chama de transtorno dismorfo corporal, que é aquela pessoa se vê um defeito muito mais exacerbado do que ela tem. Do que de fato é. Né? Exatamente. Então é pensar, eu quero mudar isso, é porque uma vez o senhor me disse, eu acho muito interessante esse termo, é como se fosse uma reforma da casa. Exato. Eu vou mudar, pode ser que a pintura fique ok, mas aquele remendo ali no gesso vai ficar uma marquinha. Exato. É por aí. É por aí. É uma Vamos troca. continuar o nosso bate-papo daqui a pouquinho. UFO no Plural vai para mais um intervalo, continue ligado, a gente volta em instantes. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. A Universidade Federal de Uberlândia oferece um novo canal de comunicação para a sociedade. O portal comunica.ufo.br. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural, a pauta de hoje é saúde. Nós estamos destacando a função acadêmica e social do setor de cirurgia plástica do Hospital de Clínicas da UFO. Comigo no estúdio, o Dr. Júlio Bonetti. Dr. Júlio, vamos ganhar tempo e abrir espaço para o telespectador perguntar? Meu nome é Joyce e eu sou estudante. E eu queria saber como que a gente faz para tratar a cicatriz, para tirar a cicatriz, né?
Joyce, você abordou uma coisa muito interessante. Como que nós fazemos para tratar cicatriz? Nós temos que entender o que é cicatriz. Cicatriz é uma reação do seu corpo a uma agressão. Ou seja, quando nós fazemos uma cirurgia, quando você tem um trauma, aquilo é uma agressão. Então, como que isso vai reagir? Não posso prever. Existem fatores intrínsecos do organismo que vão atuar dando um resultado daquela cicatriz. Então, hoje, ainda o grande mistério, a grande dúvida de nós médicos é como podemos dar a todos os nossos pacientes uma cicatrização boa. Ainda não temos essa resposta. E temos cremes, temos situações que pode trazer uma melhora. Você vê na televisão promessas de comerciais, fala, vai fazer isso. Isso não existe. A cicatriz é o grande desafio para todos nós médicos, principalmente para nós cirurgiões plásticos que lidamos com isso cotidianamente. E há pessoas, inclusive, que procuram o cirurgião plástico para reparar uma tatuagem, para cobrir uma cicatriz, né? Existe a melhora. Mais do que isso, Fernanda, nós temos pacientes que procuram para tirar uma tatuagem. Nem que pudéssemos fazer uma cirurgia e tirar aquilo lá. Não existe isso. Você vai ter... Nós podemos, às vezes, tentar melhorar o resultado de uma cicatriz, mas você fez uma agressão cirúrgica, você fez uma cirurgia, você vai ter uma cicatriz para o resto da vida. Mesmo no caso que adota, por exemplo, o que há de mais moderno, que será transplante de pele, vai ficar uma marca? Vai ficar marca. Ok, vamos para a próxima pergunta. Meu nome é Patrícia, eu sou estudante e eu gostaria de saber os riscos que o paciente corre na hora de fazer a cirurgia, o que pode dar errado. Ótima pergunta, Patrícia. Quando as pessoas, porque hoje existe um processo de banalização da cirurgia plástica. As pessoas acham que ao fazer uma cirurgia você não está correndo risco. Como toda cirurgia, todo procedimento cirúrgico, você tem todos os riscos de uma cirurgia. A pessoa fala, eu corro risco de vida? Claro que você corre. É um risco calculado e isso tem que ser avaliado pelo teu médico. Avaliado como? Você vai fazer um procedimento. Como que você está clinicamente? Os seus exames estão bem? Está tudo bem? Então você pode fazer essa cirurgia. Mas mesmo que teus exames estejam todos bem, não significa que teu risco é zero. Ele é muito próximo de zero, mas risco existe. E isso que a pessoa tem que ter em mente. Compensa risco-benefício? Eu não posso nunca negligenciar esse risco que você vai estar correndo ou que qualquer pessoa vai estar correndo ao fazer uma cirurgia. Eu vou aproveitar para emendar também a minha pergunta. A clínica de cirurgia responde por algum erro médico, por algum processo de, sei lá, insatisfação do cliente? Tem alguma coisa dessa natureza? Se eu falar para você que não tem, é mentira. Porque o que acontece? Nós lidamos... Você falou que o risco não é zero, né? A insatisfação é fruto da banalização. Então, isso seria uma consequência natural. E o que você vê? Você vê, porque o nosso contato, por mais que seja extenso, não temos condição de diagnosticar se aquela pessoa... Por que aquela pessoa está fazendo uma cirurgia? Às vezes a pessoa está fazendo uma cirurgia no sentido de... salvar o casamento. Salvar um casamento, arrumar um novo emprego. Isso a cirurgia não vai te dar. Ela vai te dar uma melhora. Então, quando você depara com uma situação que você não obteve aquele ganho secundário que você imagina, é muito mais fácil você imputar a culpa a uma cirurgia do que a você. Admitir a própria Exato. culpa. E daí quem vai lá no fórum e na justiça para responder? É o cirurgião que coordenou aquela cirurgia e o residente que fez? Tipo assim? Funciona. Sim, e sempre com o respaldo da... Felizmente, isso é muito, mas muito raro no nosso serviço. A gente tenta abordar para o paciente toda essa realidade. As nossas conversas são muito exaustivas, a gente bate muito nessa tecla. Então, felizmente, isso é muito raro acontecer no nosso serviço. E a gente tenta, dentro da queixa do paciente, se é uma queixa plausível, tentar resolver o problema dele ali dentro. Mas, assim, infelizmente, a gente não consegue. E colocar na cabeça que o risco sempre existe, né? É uma coisa, infelizmente, que tem que ter em mente. Entenda uma coisa, nós temos que entender, Friné, uma coisa muito importante em cirurgia plástica. Queixas em cirurgia plástica são subjetivas. Por exemplo, vamos supor que você chegar no meu consultório, eu quero ficar mais bonita. Agora você fala, Friné, não tem o que fazer, você é uma mulher bonita. Obrigada, doutor. Tá certo? Então, essa definição de beleza, então outra pessoa pode falar, não, eu vou puxar teu nariz, tá bom? Quer dizer, então o que acontece? E muitas vezes o paciente tenta persuadir o médico, fala assim, ó, eu quero puxar minha boca, eu quero ficar parecido com isso. Existe uma coisa que marcou muito a cirurgia plástica, foi o Michael Jackson. É aquela situação de você não saber o não stop, o momento de parar. O momento de parar. A Anitta, pelo visto, está indo no mesmo caminho, mas aí é uma outra história, né? Exatamente. Vamos ver no que dá. Temos mais perguntas? Meu nome é Diego, eu sou instrutor de informática e estudante. Eu gostaria de saber qual é o tempo de recuperação de uma cirurgia plástica.
Depende da cirurgia plástica, Diego, que você está fazendo. Isso é muito relativo. Mas nós sabemos que normalmente os tecidos, para cair no seu lugar, para você ter um resultado definitivo, eles demandam pelo menos 18 meses. Isso é uma média, quer dizer, algumas cirurgias podem demorar mais, outras podem demorar menos, mas não pense em resultado definitivo antes de 18 meses. Olhando para o Diego agora, eu percebo que a juventude já se interessa pelo assunto plástica, cirurgia plástica. A idade mínima para fazer um procedimento de cirurgia, doutor? Depende muito. Do caso. Depende muito do caso. Veja bem, recentemente nós fomos convidados para um programa para falar exatamente sobre esse assunto. E qual que era a abordagem? Por exemplo, assim, adolescentes fazendo cirurgia plástica. Eu acho que quando você depara, por exemplo, com um adolescente que quer fazer uma cirurgia plástica, você tem que deparar por que ele está querendo fazer. Até que ponto aquilo está influenciando na vida dele. Eu acho que aí depende muito de proximidade. Eu acho que não existe uma idade, mas eu acho que depende de bom senso de pai, bom senso do paciente e principalmente bom senso do médico. Do médico, porque às vezes o menino ele tem só, sei lá, 10 anos, mas tem uma orelha de abano que acaba contribuindo para ele ser vítima de bullying. Exato. Daí é um caso indicativo de cirurgia. Exato. Assim como não é indicativo uma menina de 13 anos colocar uma prótese de silicone. Sim. Você está entendendo? Assim, alterar a mama numa época que ela está ainda em crescimento. Eu acho que, por exemplo, aquele menino já está, a estrutura auricular, a estrutura de orelha dele já está formada, é aquilo lá. E de repente ele não está querendo ir na escola. Mas aquela menina de 13 anos tem que passar por situações que talvez não justifiquem naquele momento ela fazer aquela cirurgia. Rapidamente vamos para mais uma pergunta. Meu nome é Gabriela, eu sou estudante e eu queria saber qual a diferença de pôr silicone antes e depois do músculo. Qual é a vantagem de um e de outro? Gabriela, isso daqui é uma pergunta bastante extensa, uma pergunta interessante. Hoje está muito na moda essa questão de colocar silicone atrás do músculo ou na frente do músculo. Eu acho que todas as duas têm suas indicações, tanto uma quanto a outra. Eu acho que cabe você discutir, no caso de você fazer uma cirurgia, discutir com o seu médico qual seria a técnica ideal para você. Não é só em relação ao silicone, em tudo. Nós temos que entender que cirurgia plástica não existe uma forma que serve para todo mundo. Nós temos que pegar, cada pessoa é um processo individualizado, quer seja uma prótese atrás do músculo, na frente do músculo, uma lipo, uma abdominoplastia. Então tem que ser tudo visto individualizado numa consulta sua com o seu médico. A pergunta é interessante, mas é muito ampla para a gente poder discutir aqui, não vou ficar o resto da noite aqui colocando isso daqui. E nosso programa está quase acabando, eu quero fazer ainda uma pergunta, dessa vez papo cabeça. Questiona-se muito no Brasil a questão da educação, a formação de alunos de má qualidade. A nossa clínica é uma clínica escola. Como é que está sendo hoje? Porque o HC e a clínica, ela divide assistência social, quer dizer, ela presta aquilo que a legislação beneficia o usuário na condição de, é obrigação, é nossa prestar esse serviço, mas também tem a questão do interesse acadêmico. Uma coisa está prejudicando a outra, ou a gente está num bom caminho? Nós estamos num péssimo caminho, né? Ou seja, como nós tivemos um baixo investimento em saúde, essa saúde de qualidade, quando eu falo em saúde, não é a saúde do posto de saúde, nada disso. Eu estou falando assim, de um nível hospitalar que nem nós temos que ter no hospital de clínica. Nós não tivemos esse investimento nos últimos 30 anos. Então, o que acontece? Aquela mesma cidade que atendia uma população de 200 mil habitantes, atende uma população hoje de 4 milhões, como você citou. E tem a mesma estrutura. E a mesma estrutura. Claro que eu não vou pensar em qualidade. Então, nós geramos o primeiro choque. Qual que é a nossa função? Atender a comunidade que não tem outra opção de hospital ou formar um aluno. Se eu atendo a comunidade, esse processo de formação vai ficar prejudicado. Se eu só penso na formação, o processo de atendimento vai ficar prejudicado. É uma balança e o bom senso tem sido utilizado no sentido de equilibrar esses pratos, doutor Júlio? Infelizmente, nós sabemos que não. Os termos, eu acho que essas coisas que envolvem interesses políticos, né, é uma coisa muito complexa. Eu acho que nós tínhamos que ter hoje um hospital para atender a comunidade, que ela tem esse direito, ela paga imposto, ela tem esse direito, e tínhamos que oferecer para essa mesma comunidade, porque nós temos que ter a formação de médicos de qualidade, porque esse médico vai vir para esse hospital aqui e vai dar um atendimento de qualidade. Qual que é o risco que nós corremos? De que daqui 10, 20 anos nós temos uma formação deficitária e esse médico deficitário vai estar atendendo essa comunidade. Então, a longo prazo a tendência... Vamos torcer então para que a gestão pública visualize essa realidade e tente melhorar. Nós temos novos cenários aí sendo desenhados, inclusive com a gestão dos hospitais públicos pela EBSER. É aguardar, né? É o que nos resta. Aguardar, nós temos que ser otimistas. O brasileiro é um povo otimista, nós temos que ser otimistas em relação a isso. Acreditar sempre. Sempre. Doutor Júlio, foi muito bom conversar com o senhor. Obrigada pela participação. Está convidado para voltar assim que tiver boas notícias. Então tá bom. Espero poder voltar logo tendo boas notícias. Se Deus quiser. A você que está em casa, eu agradeço de forma muito especial pela companhia. O UFO no Plural termina agora, mas eu quero te lembrar que na semana que vem nós temos um novo encontro marcado. Um grande abraço para você e até lá.